Olá, meus alunos, Deus abençoe vocês, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso online aqui sobre sermões. E nós vamos aprender nesta aula sobre o sermão mais simples que existe, mas por ser um sermão simples, não anula a sua importância. Nós vamos falar aqui sobre o sermão temático. O sermão temático, eu digo que é um sermão mais simples, porque trata-se de um sermão mais fácil de elaborar. O sermão temático ele é usado muito na questão do ensino ou palestras, quando você vai fazer uma conferência bíblica, quando você vai dar uma aula de escola dominical, você vai trazer ali uma palavra de ensino, é um sermão temático que se adapta mais a este tipo de oportunidade. Por quê? Porque o sermão temático ele se baseia em um tema. Você vai ver nas próximas aulas sobre o sermão textual, sobre o sermão expositivo. São sermões um pouco mais difíceis de elaborar, porque requer do pregador mais conhecimento, mais atenção e mais conhecimento também na questão interpretação bíblica. Mas para quem está começando, quando trata-se dos primeiros passos, quando são as primeiras mensagens, as primeiras ministrações, não tem problema algum você elaborar e fazer um sermão temático. É melhor que você traga um sermão temático ali coerente, com base bíblica e com muita linha de raciocínio, do que você simplesmente pegar o microfone e começar a falar coisa com coisa, como muita gente faz. Uma hora está em Gênesis, outra hora está em Apocalipse, outra hora está num assunto, outra hora está em outro, e às vezes a sua ministração não vai ter nenhum sentido, a igreja não vai entender nada do que você está ministrando. E não adianta depois ficar frustrado, dizendo, Deus não me chamou, eu acho que eu não orei o suficiente, eu não jejuei o suficiente. Eu sempre digo isso, a oração e o jejum é uma obrigação do crente para ter intimidade com Deus. Mas quando se trata de ministrar, de pregar uma mensagem, isso requer conhecimento. Então, como você entende o que é o sermão temático? Que, como eu disse e repito, é o sermão mais simples de elaborar. E vou mostrar aqui para você por que é mais simples. É simples por quê? Porque você se baseia em um tema. Ou seja, você não tem um texto bíblico como base da mensagem. Não que isso anule a importância dos textos. Você vai usar a Bíblia para ministrar, você vai usar os textos, porém é o tema da mensagem que elabora ou que é base para a elaboração de todo o sermão. Ou seja, quando você começa a elaborar um sermão temático, você vai ter um tema. Depois que você tem este tema, o tema que você vai orar, o tema que você sentir no coração, depois desse tema, você vai pegar a Bíblia e procurar passagens bíblicas, histórias, personagens, acontecimentos, milagres, e você pode usar todos esses textos, porém, sempre preso ao tema que você iniciou. Não sei se você está entendendo. Eu vou citar um exemplo muito simples para você. Você pega aqui, vamos usar um exemplo, vou usar o tema o amor de Deus, tá? Vamos elaborar um sermão temático com este tema, o amor de Deus. Então você percebe que eu vou começar aqui o sermão com este tema, não é com um texto. E agora eu vou usar os textos para elaborar as mensagens. Então você começa fazer o seu esboço aí, como você já aprendeu aí a ordem do sermão, né? Na aula das partes dos sermões, você tem aí o tema, tá? Você não começa com o texto, você começa com o tema. Então vamos lá, o amor de Deus. Vamos fazer o primeiro tópico da mensagem. Eu vou pegar aqui Romanos capítulo 5, versículo 5, onde fala que o amor de Deus é derramado em nós através do Espírito Santo. Então você tem aí já o primeiro tópico se baseando no tema o amor de Deus. Então o que você vai falar no primeiro tópico da mensagem? Você vai falar sobre o amor de Deus ser derramado em nós através do Espírito Santo. Então quando se trata do sermão temático, está falando do amor de Deus, mesmo que o texto ali está falando do Espírito Santo, você não pode sair do tema o amor de Deus. Você não pode começar a explicar quem é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo veio, você tem que ser cheio do Espírito Santo, porque não é o tema do sermão. Porque se você mudar o foco do sermão, você já não está pregando um sermão temático, você está perdendo a linha de raciocínio. E o sermão temático é assim, é
preso ao tema. Tudo que você falar, todos os tópicos, a conclusão, vai se basear no tema. Isso é um sermão temático. A gente pode ir aqui para o segundo tópico do sermão temático. Vou usar o livro do profeta Isaías, capítulo 54, versículo 10, que diz que o amor de Deus é inquebrável. E aí você começa a argumentar sobre o amor de Deus ser inquebrável. Você está no tema, o amor de Deus. Você vai para o tópico 3, vou usar aqui como referência, como exemplo, né? Mesmo sendo exemplo, você pode usar isso para pregar aí na sua igreja, quando você for ensinar, né, os seus liderados aí, os seus discípulos e etc. Você pode usar aqui Romanos 8:39. Eu estou usando aqui uma ordem cronológica, porque é importante que o sermão tenha essa ordem cronológica quando se trata de ser um sermão temático, tá certo? Então você vai usar aqui no tópico 3, pode usar Romanos 8:39, onde diz que o amor de Deus é inseparável. E aí você vai estudar sobre o amor de Deus ser inseparável e vai argumentando. Você pode citar exemplos, você pode citar reflexões, sempre preso ao tema. Vamos para o tópico 4. Vou usar Salmos de número 103, verso 17, que diz que o amor de Deus é para sempre. Tá vendo? Estou só falando do amor de Deus. Isso é sermão temático, certo? Estou usando a Bíblia, tenho os textos, posso usar vários textos, posso usar várias passagens, posso usar vários exemplos. Enquanto eu estou preso ao tema, fico à vontade para fazer isso, tá certo? Então vamos argumentar aqui no tópico 4 a respeito do amor de Deus ser para sempre. Podemos colocar mais um tópico, porque trata-se de um ensino, posso usar aqui 5 tópicos, né? Vou usar o Evangelho de Jesus escrito por João, capítulo 3, versículo 16, onde diz que o amor de Deus nos reserva a vida eterna. Quando o versículo encerra ali, no versículo 16 do capítulo 3 de João, que diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem é que tem a vida eterna? Quem vive este amor. Está no começo do texto, né? Que Deus amou o mundo, ou seja, está falando do amor de Deus. Então vocês perceberam aqui, eu usei um tema e a base do meu sermão foi este tema. Eu fiquei preso somente a este tema. Então, isso é um sermão temático. O sermão temático, ele também serve para provar uma verdade. Você quer pregar sobre, você quer provar algo verdadeiro. Então o que você vai fazer? Você vai pegar o que você crê que é verdade, isso vai ser o seu tema, a base do seu sermão, e você vai usar os tópicos ali para provar que aquele tema é uma verdade. Lembrando que, algo que eu já disse, preciso repetir, é necessário que isso tenha uma ordem cronológica. Se eu começasse a pregar aqui esse sermão temático sobre o amor de Deus, começando que o amor de Deus nos reserva a vida eterna. Aí depois eu falo que o amor de Deus é derramado através do Espírito Santo. Você percebe que o assunto está meio fora de ordem cronológica. Ou seja, a primeira coisa eu tenho que ter o derramamento em mim através do Espírito Santo, porque senão eu não tenho este amor. Quem é que derrama sobre mim esse amor? O Espírito Santo. O primeiro passo é o Espírito Santo. Então, você percebeu aqui, tem que ter uma ordem cronológica, tá? Eu não posso começar o sermão temático dizendo aqui, o amor de Deus é para sempre. Espera aí, parece que eu já estou concluindo o assunto, tá certo? Então, quando você for preparar um sermão temático, você pega o seu tema, que vai ser a base do seu sermão, e aí você pode ter o auxílio de uma concordância bíblica. O que é concordância bíblica? É uma ajuda que você tem. Algumas Bíblias têm aqui no final, ou você pode encontrar na internet, você pode comprar este livro, Concordância Bíblica. Por quê? A concordância bíblica te dá ali, você quer consultar em toda a Bíblia a palavra amor. Você vai lá na palavra amor, a concordância bíblica vai te trazer todos os textos que ele encontrou sobre a palavra amor. Você quer estudar sobre a palavra força, você vai lá na concordância bíblica, procura a palavra força, vai te trazer todos os textos, tá? É muito fácil preparar um sermão temático usando aí uma concordância bíblica. Você vai falar sobre o mover do Espírito Santo. Você vai procurar lá na concordância bíblica, Espírito Santo. Vai trazer todos os textos para você que falam do Espírito Santo. Bom, é muito simples, como eu disse de início.
Não que o sermão temático não seja importante, com certeza, em meio à argumentação, em meio aos tópicos, se você estiver na presença de Deus, porque é impossível pregar só com conhecimento, temos que ter os dois, conhecimento e a unção do Espírito. Se você estudou, se você se preparou, se você tem o conhecimento, se você é uma ferramenta afiada, é impossível o Espírito Santo não te usar. Enquanto você estiver citando os tópicos, o Senhor vai te revelando coisas novas, argumentação, reflexões e palavras de vida que vão abençoar e mudar a história de quem estiver ouvindo você pregar, mesmo que seja um sermão temático. Deus abençoe vocês e até a próxima aula.